Bom dia e que Deus abençoe nosso dia, abençoe essa sexta-feira linda que começa agora. Mais uma semana chegando ao fim, tivemos uma semana toda, todas as manhãs, tendo o nosso devocional aqui, dedicando esses primeiros momentos do dia para Deus. Ou, como falo, tem gente que vem o dia todo aqui, que assiste durante o dia, que assiste à noite. Não importa qual o momento, o que importa é nós estarmos buscando mais da palavra de Deus. Todos os devocionais aqui, eles trazem muitos exemplos bíblicos da palavra. Então, que nós possamos a cada dia mais ser edificados, abençoados e poder seguir a nossa vida com mais sabedoria, com os aprendizados que nós temos aqui. E eu sei que para Deus não há coincidências, e se hoje você está aqui, é porque você precisa ouvir essa palavra que Deus trouxe aqui para o nosso coração hoje. E o devocional de hoje diz: por que você continua tentando ser forte sozinho? Quantas vezes nós queremos resolver tudo na força do nosso braço? Nós não queremos admitir nossas fraquezas, mas Deus, Ele já nos deixou essa mensagem de que o nosso poder, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que a Bíblia diz que quando somos fracos é que somos fortes. Nós não precisamos suportar tudo sozinhos. Nós precisamos entregar as nossas angústias, as nossas preocupações aos pés do nosso Senhor. E Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar. Amém? E antes de iniciar, quero dar as boas-vindas hoje para quem está aqui pela primeira vez. Convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação ali na opção todas, para você não perder nenhuma mensagem de Deus aqui todas as manhãs. E se você puder, e claro, se você quiser também, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que também vão ser abençoadas, edificadas assim como nós. Agora, a frase profética de hoje. Quero que vocês escrevam aí nos comentários a nossa frase, sempre lembrando que quando nós escrevemos a gente dá força, a gente dá legalidade, a gente visualiza. Ontem à noite, antes de dormir, eu escrevi uma oração para Deus. Então, sempre que a gente escreve, é legal porque a gente visualiza e também porque a gente pode voltar e rever aquilo que a gente escreveu. Então, escreva com fé. Quando reconheço a minha fraqueza, o poder de Deus se manifesta em mim. Vou repetir para você escrever, mas tem que escrever se você tem fé. Quando eu reconheço minha fraqueza, o poder de Deus se manifesta em mim. Amém. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Quantas vezes você já tentou carregar o mundo nas costas? Fingir que está tudo bem, mesmo quando o seu coração está despedaçado? Quantas vezes você já disse, eu dou conta, enquanto a sua alma gritava por socorro? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim, tentando ser forte sozinho, como se fosse vergonhoso depender de alguém e até mesmo de Deus. Mas a verdade é que a força que vem de nós mesmos é limitada, frágil e passageira. Ela pode até nos sustentar por um tempo, mas cedo ou tarde ela falha. E é justamente nesse momento de colapso, quando as forças se esgotam, que Deus nos encontra no lugar mais verdadeiro do nosso ser, a nossa fraqueza. A força de Davi não estava na espada. Ele era um guerreiro valente, mas o seu segredo não estava na força do braço, e sim no coração totalmente dependente do Senhor. Quando enfrentou Golias, ele não usou armadura, espada, mas uma funda e 5 pedras. Porém, antes disso, ele declarou com fé: tu vens contra mim com espada, com lança e com dardo,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi não confiava em suas próprias habilidades. Ele reconhecia que sua força estava em Deus. Mesmo quando errou, mesmo quando caiu, ele sempre voltava ao ponto de partida, a presença de Deus. Elias e o esgotamento no deserto. Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver um grande milagre, Elias fugiu para o deserto, com medo e totalmente esgotado. Ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Estava no seu limite emocional, espiritual e físico. Mas foi ali, no silêncio do deserto, que Deus visitou com cuidado, com pão e água, com descanso e direção. Às vezes você não precisa de uma explicação. Você precisa de pão, descanso e uma nova revelação. E Deus faz isso quando você para de tentar ser forte sozinho e se permite descansar nos braços dele. Jesus no Getsemane, Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, também sentiu o peso da angústia. No Getsemane ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38. Ele orou 3 vezes com tanta intensidade que suou gotas de sangue. Mesmo sabendo do seu propósito, ele não escondeu sua dor. Ele se derramou, ele pediu companhia, ele pediu força, e foi nessa entrega, não só na resistência, que a vontade de Deus se cumpriu. Jesus não venceu na cruz apenas com poder. Ele venceu com vulnerabilidade, com rendição e com obediência. Jesus nos faz um convite eterno. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Descanso é um lugar espiritual, e ele começa quando paramos de fingir que damos conta de tudo. Quando nos rendemos, abrimos espaço para o poder de Deus agir. Você não precisa dar conta sozinho. Você não foi feito para isso. A independência pode até parecer força aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, a verdadeira força é a rendição. Amém? Que palavra linda. Eu sempre me emociono quando eu lembro da história de Jesus no Getsemane, de tudo que ele passou para poder ser o exemplo para nós, para que nós possamos nos espelhar nele, que foi encarnado, né? Que foi encarnado como nós. E o sofrimento que ele passou antes de se entregar na cruz por nós. E nesse devocional de hoje, ele nos traz uma mensagem muito profunda, que nós temos que entregar a nossa vida para Deus, e inclusive as nossas fraquezas, que é ali que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Que nós possamos ter nossa fé renovada hoje e poder entregar nossa vida para Deus, ter sabedoria para ser guiado pelos passos dele, pelas direções dele para nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, hoje eu me rendo. Hoje eu cansei de ser forte sozinho. Me esforcei demais, Senhor, tentando controlar tudo, tentando esconder a dor, fingindo que dou conta. Mas o Senhor me conhece, me vê por inteiro. Por isso, Pai, eu coloco agora todas as ansiedades aos Teus pés. Tomo o controle da minha vida, das situações que eu não consigo mais sustentar. E eu reconheço, Pai, que na minha fraqueza o Teu poder se aperfeiçoa. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça onde eu estou fraca, Senhor. Me dirija onde estou confusa e me cure onde eu estou ferida. Ensina-me a depender de Ti com alegria, com humildade, com fé. Porque eu sei, Senhor, que o Teu plano para a minha vida é perfeito. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos ser conduzidos por Ti, Senhor. Para que o Senhor possa nos guiar pelos caminhos do bem, pelos caminhos de obediência. Porque
Nós queremos sim ter uma vida de obediência, uma vida alinhada com os propósitos que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia incrível, guiado por Ele. E que você possa também ser guiado por Deus agora para enviar essa mensagem, esse devocional para alguém que Ele tocar seu coração. Que com certeza é resposta de oração para alguém, assim como é para muitos nós aqui. E que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas e assim essa bênção volta maior para você. Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.